Este vai ser o primeiro encontro de um ciclo de discussões em torno das questões da habitação, organizado pelo Habita. A ideia foi do André Carmo, que foi operado há dias, não vai poder estar presente. Já estão agendados outros debates. O próximo será, em princípio, dia 13 de fevereiro, com o economista Nuno Teles, e ele vai falar sobre o poder financeiro e a habitação. Hoje temos connosco Luís Mendes, geógrafo, mestre em Estudos Urbanos pelo Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Exerce atualmente funções de investigador integrado e assistente convidado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Os seus interesses de investigação têm sido estudos urbanos e a didática da geografia. Hoje o Luís Mendes vai-nos falar das fronteiras da gentrificação. No fim do debate vai haver, no fim da palestra de Luís Mendes, vai haver tempo para questões, para intervenções, e depois dar-vos já algumas informações sobre o Habita e próximas atividades, e passarei também a palavra à Rita para vos falar um pouco da luta que está a ser travada na Amadora, inclusivamente o bairro Santa Filomena, o bairro 6 de Maio, mas depois eu passo a palavra para falarmos sobre isso. Boa noite a todos. Ouve-se bem? Não. Não? Ouve-se. Quem foi mal, Marco? Antes de mais, queria agradecer a vossa presença, estarem aqui presentes. Não é? Duas notas prévias, também um agradecimento ao coletivo e à Associação Habita, que congratulo aqui publicamente, já o fiz em privado à Rita e ao João, e congratulo aqui publicamente por se terem constituído em associação. O agradecimento também se estende ao facto de me terem prestigiado aqui com o início deste ciclo de debates, o primeiro de muitos que eu espero que venham a ser bastante críticos e reflexivos relativamente à questão do direito à habitação e do direito à cidade. Naturalmente que este agradecimento se dirige ao André Carmo, uma pessoa, porque foi ele que fez aqui um esforço muito grande de mediação de agendas. Bom, relativamente, outra nota prévia prende-se com o próprio título, não é? Relativamente a isto propriamente dito, a escolha da expressão novas fronteiras não foi inocente. Eu já há algum tempo que, como geógrafo, gostaria de aplicar aqui o termo, e necessariamente ao tema que nos traz aqui hoje e não só, mas a ideia era de que novas fronteiras aqui remetem para três apontamentos que eu gostaria de frisar, de explicar. Em primeiro lugar, fronteira, como sabemos, é uma ideia que é muito cara, é uma expressão cara à geografia e às ciências do território, porque remete para a noção do limite, do limiar, não é? Que é sempre social e historicamente produzido. Como refere, por exemplo, Luís Lacoste, as fronteiras são sempre políticas, não só porque elas marcam um limite territorial, mas também porque o seu traçado é sempre consequência de uma relação de forças que num determinado momento se estabelece entre diferentes grupos ou entre diferentes campos de ação que estão cada um do lado da fronteira. Não é? E isto implica necessariamente uma dialética entre os dominados e os dominantes, que é também que está também muito intimamente relacionada à luta de classes que nós temos presente no processo de gentrificação na cidade contemporânea. Em segundo lugar, outra fronteira, eu penso, outro termo, outro exemplo que se relaciona com esta ideia da aplicação da noção de fronteira tem que ver com o facto da gentrificação se ter vindo a alargar nas últimas décadas, do ponto de vista não só conceitual, mas também do ponto de vista da sua expressão geográfica. Portanto, o processo, como vamos ver mais adiante, estende-se neste momento para além do mero perímetro interno da cidade, o centro histórico propriamente dito, e estende-se a áreas urbanas nunca antes ocupadas pelo processo. Esta expressão, ou esta expansão, aliás, geográfica, acaba também por obrigar a que a definição conceitual e a própria academia e o debate intelectual que se produz em torno da questão acabe por ter que se adaptar à prática real, que é uma prática diferente. Nós hoje, também com o vosso contributo, vamos ver que a gentrificação não se limita ao centro da cidade. Portanto, toda a definição e todo o debate necessitaram de uma maior elasticidade, uma maior flexibilidade relativamente às mudanças de escala e de extensão do processo. Em terceiro lugar, e por último, aqui o conceito de fronteira aplica-se, como uma luva, à ideia de que é esse o objetivo não só da minha palestra, mas também de gerar algum debate, que era cartografar, se vocês quiserem, as novas fronteiras, as novas frentes, lutas, como entenderem, a propósito dos desafios que se colocam ao estudo e à prática de uma resistência ao processo e
quer nos anos recentes, quer nos anos futuros, condicionando as pesquisas que doravante se produzirem. E, portanto, como viram na sinopse que seguiu, não é? A discussão vai incidir essencialmente em duas partes. Vai ser uma discussão essencialmente teórica, aquilo que venho trazer aqui. Na primeira parte, viso fazer uma cartografia conceptual da gentrificação e como é que o processo tem vindo a evoluir desde os anos 60 e, sobretudo, quais são os dois blocos explicativos mais importantes para perceber o processo, quer do lado da produção e da oferta, quer do lado da procura e do consumo. E a segunda parte da comunicação visa, sobretudo, lá está, a mapear as principais fronteiras, as frentes e os desafios que se colocam à investigação do processo. As pistas de reflexão que aqui quero deixar orientam-se então por essas frentes, novas frentes de conhecimento do processo, que são alguns temas que de certa forma estruturam a apresentação. O primeiro tem que ver com o facto de haver aqui uma polémica relação que o fenómeno estabelece com as políticas públicas de reabilitação urbana, os equívocos e a própria falácia do contributo da gentrificação para o mix social e residencial, que é aliás uma tónica presente nas políticas da cidade criativa e da cidade contemporânea em geral. Tentar desmascarar também, de certa forma, a máscara de bondade institucional que a própria regeneração urbana e a sua tese, e a tese também da cidade criativa, representam para a produção de cidade enquanto máquina de crescimento. E, finalmente, um último tópico, outra frente de conhecimento aqui no processo, que é, como eu já disse, a de expansão pluriscalar, territorial, local, da gentrificação. A gentrificação hoje não funciona apenas a uma escala, funciona a múltiplas, daí o termo pluriscalar. A sua expansão é tanto social como territorial, mas também envolve dinâmicas locais, ou seja, uma articulação, uma dialética importante entre aquilo que é produzido a nível local e aquilo que é produzido a nível global. Um exemplo concreto para chamarmos a discussão à terra é, por exemplo, o Gentrifier alicerça sempre a sua estrutura de identidade na ideia de bairro. O seu estilo de vida é muito associado a essa ideia de comunidade, de diversidade no bairro, não é? Isso produz a sua escolha pela residência no bairro, mas depois há toda uma explicação do processo. Nós não podemos ignorar e desprezar aquilo que tem acontecido na teoria crítica sobre a gentrificação, que é dos movimentos cíclicos de capital e como a economia global condiciona estes processos ou não de gentrificação. Portanto, isto é um tema que me parece importante, uma fronteira no conhecimento do fenómeno. O fenómeno hoje estende-se a todas as cidades do mundo. Um dos desafios, como vamos ver mais à frente, é de estudar o processo no hemisfério sul e, sobretudo, o processo estende-se como estratégia ideológica ao serviço, a meu ver, de um urbanismo que é global e que se tem revelado, sobretudo, neoliberal e revanchista. Vamos mapear a obscenidade do conceito. Eu chamo à gentrificação, me dizia isso há 20 anos atrás, uma palavra porca, não é? Uma palavra porca, efetivamente, é um processo obsceno. O fenómeno é novo, surge há cerca de meio século, é um conceito que vem a designar, portanto, como devem saber, o processo de recomposição e de substituição social que se tem vindo a verificar no espaço urbano e que está muitas vezes ligado ou não a ações de reabilitação urbana, sobretudo aqui com predomínio nas áreas dos centros antigos das cidades, quer mediante investimentos privados ou públicos. Portanto, a gentrificação passou, por definição, cunhada desde os anos 60 pelo Lord Glass, não é? A designar um movimento de chegada de grupos de estatuto socioeconómico mais elevado, geralmente jovens, de classe média e, permitam-me na altura, de brancos, a áreas centrais desvalorizadas e abandonadas da cidade. E o efeito é que estas áreas vão se tornando social, económica e ambientalmente valorizadas e isso vão acabando por sofrer um processo de filtramento, portanto, uma certa filtragem em que os residentes endinheirados ficam e os pobres são expulsos. Portanto, é um processo sempre de mudança socioespacial, não é? Que implica quase sempre, nem sempre, mas quase, a reabilitação de imóveis residenciais situados em bairros mais valorizados, como eu disse, de classe trabalhadora, de género popular ou tradicional, e que vão, e dinâmica é essa que atrai a fixação de novos moradores endinheirados, e isso produz então um desalojamento, como vimos, da até então população residente, que deixa de poder pagar o aumento dos custos de habitação que acompanham a regeneração. O processo, e o Nelson insistia muito nisso, e é um tema que se tem vindo a perder
na teoria, infelizmente. Se me insistia também na ideia de que estamos a falar na entrada, com toda esta nova classe média que entra nestes bairros, estamos a falar também no influxo de capital privado e de proprietários inquilinos de classe média e média alta. Na verdade, e atendendo se calhar a uma leitura mais crítica do processo, estamos a falar de um processo de embelezamento dos bairros históricos, em que a conotação residencial é marcadamente alto-burguesa. E, portanto, isso permite-me dizer que a gentrificação é, sobretudo, um fenómeno de substituição social, sim, e classista, em que há, de certa forma, uma reapropriação da burguesia, daquele espaço, da respectiva ideologia neoliberal que a suporta e até da ordem simbólica subjacente a essa ideologia. Portanto, há uma reapropriação desta burguesia, de espaços populares, da habitat popular e de áreas antigas centrais. Portanto, todo este processo produz desalojamento, segregação residencial, portanto, há um aprofundamento da divisão social do espaço urbano, acompanhando ou não uma certa fragmentação, que é algo que pode fazer-se à parte, e, de facto, estas tendências são muito marcadas, não só numa definição tradicional do conceito, porque ele evoluiu dos últimos 50, 60 anos, como ainda mais presente nos dias de hoje, embora se calhar escamoteado por uma ideologia e por uma propaganda que não o afirma diretamente. A verdade é que, quando falamos de grandes operações de renovação urbanística e de regeneração, que são levadas a cabo por diversos agentes de produção do espaço urbano, que me refere, por exemplo, estuda, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado, também como agente de produção do espaço, as empresas e o cidadão em si, estamos a falar de um processo, sem dúvida, classista. Para, digamos, fazer aqui uma revisão rápida de quais são as características, como é que nós podemos, cientistas sociais e não só, identificar o processo, quais são as suas características óbvias, porque muitas vezes chama-se de gentrificação em Portugal coisas que não o são. São 4 as características síntese do processo. Portanto, a primeira, existe sempre uma reorganização social da geografia da cidade, no sentido em que, sobretudo, como eu disse, nas áreas centrais da cidade, há uma substituição, ou seja, há um grupo social que é substituído por outro de estatuto mais elevado. A segunda característica tem que ver com o reagrupamento espacial do conjunto de indivíduos que têm estilos de vida e características culturais, comuns e similares. A terceira tendência é que há toda uma transformação, isso fisicamente é visível, há toda uma transformação do ambiente construído e da própria paisagem urbana. Portanto, há a criação de novos serviços, de uma requalificação residencial que prevê melhorias arquitetónicas e no próprio espaço público significativas. E, por último, uma outra tendência que se calhar é menos visível, mas que é muito importante, é a mudança da ordem fundiária. Ou seja, a gentrificação implica que, na maioria dos casos, se elevem os valores fundiários e aumenta a cota das habitações em regime de propriedade. Na maior parte dos contributos da literatura que estuda este processo, a gentrificação está muito associada, por uma franja de intelectuais, à ideia de que se produz desenvolvimento económico e urbano. E, portanto, há toda uma ideia daquilo que eu chamo de discurso regenerativo da gentrificação. Aliás, a própria palavra regeneração, só ela, dava uma palestra por si. Não é? Portanto, esta ideia de que as políticas urbanas, através da gentrificação, regeneram um espaço e valorizam a imagem da cidade. E, de facto, há aqui uma série de contributos positivos que, se calhar, acontecem, efetivamente acontecem. A fixação da população já existente pode acontecer, em alguns casos, ou de outra mais qualificada que provém de outras áreas da cidade. A estabilização e a posterior inversão do cenário de declínio urbano das áreas centrais, como sabemos, é algo dramático no centro da cidade, do mundo desenvolvido, sobretudo na Europa. A defesa, associado também à gentrificação, está um conceito de defesa de um modelo de cidade mais consolidada, mais compacta em torno do centro, ao invés de um modelo de crescimento e de expansão urbana em mancha de óleo, portanto a suburban sprawl, como é conhecida. Há também uma ideia feita de que a gentrificação contribui para um incremento do mix social, no sentido em que se pode favorecer as camadas mais pobres e as minorias através de um efeito de bairro, que é promovido por políticas de habitação mix residencial. Acredita-se que
a entrada de camadas sociais de estatuto socioeconómico superior com um determinado nível de capital cultural e capital social, por contágio, naturalmente, vão permitir, digamos, uma situação de maior coesão da comunidade, como se não acontecesse antes, não é? E um desencravamento, se vocês quiserem, da lógica de declínio de certas áreas da cidade, o que também não é verdadeiro, como vamos ver à frente. Outra ideia de que a gentrificação está associada, isso em parte é verdade, no início do processo, ao empoderamento, ao empowerment das associações e de organizações sociais, locais, perdão, nós não podemos esquecer que a gentrificação, quando surge numa primeira fase, é um movimento social crítico, por reação à cidade moderna, e para mim é aí que está o germen, se vocês quiserem, para as lutas futuras de resistência a um processo que nós sabemos que é agressivo. E, finalmente, outro aspecto positivo associado à gentrificação tem que ver com a modernização do tecido económico, com uma redinamização do comércio local e tradicional do bairro, isso é evidente, um certo aumento de emprego, crescimento económico locais e uma melhoria da qualidade de vida urbana em geral. Eu estou aqui a focar nos aspectos positivos, não é? Nós conhecemos, pelo menos, nem que seja de contacto com a realidade, que a verdade é que o processo produz tremendos efeitos nefastos, se não seja apenas o desalojamento e a segregação residencial. A maior parte dos autores, felizmente, que exploram esta temática, tem-se concentrado nos aspectos menos positivos, naqueles que são nefastos. Defendem que, de facto, por trás da gentrificação está uma ideologia neoliberal, estão efeitos de segregação fortíssimos, uma polarização e exclusão social também muito grandes, e acreditam que, de facto, a gentrificação, do ponto de vista moral e social, se vocês quiserem, acaba por remeter para a aplicação de uma agenda de consensos, de pensamento único e hegemónico, que reproduz uma cidade que já de si é muito dual. Neil Smith, David Harvey, Loretta Lynch, entre outros, são alguns dos autores que se têm destacado nesta crítica à gentrificação. Na prática, eles defendem que, sim senhor, podem existir alguns aspectos positivos, mas, na verdade, todo o processo não deixa de funcionar como um mecanismo de legitimação do poder instituído e da mobilização, então, se estivermos a pensar em grandes operações de regeneração, a mobilização de grande investimento público, que, em última análise, é desviado do auxílio dos mais carenciados para justificar um princípio de privatização dos lucros e de socialização dos custos, para financiamento de atividades predatórias e de especulação imobiliária, que servem sobretudo de interesses de agentes de produção, já de si, produção do espaço, já de si muito favorecidos. A banca, as instituições financeiras em geral, os grandes grupos económicos e de construção civil, os produtores imobiliários, os empreendedores, etc. Portanto, todas estas intervenções públicas acabam por valorizar uma cidade que é gentrificada e desencadeiam muito frequentemente, e nós temos que ter muita atenção a isso, mecanismos contraditórios, ora de expulsão, ora de reapropriação. E, portanto, todas as intervenções públicas que desenvolvem este tipo de projeto acabam sempre por favorecer a reabilitação, a regeneração, sob o pretexto de estar a desenvolver o bem-estar na cidade e a qualidade de vida, não é? Portanto, melhorar a imagem dessa cidade, a tornar mais criativa, mais atrativa num quadro e cenário estratégicos de competitividade interurbana global, mas expulsam habitantes, sobretudo os menores estatuto socioeconómico, e condenam-os doravante a uma marginalidade não só social, mas também espacial, porque periférica. Quais são as duas grandes teorias explicativas do processo, as duas causas? Eu vou tentar acelerar-me, senão não chego, não sei se já passei o tempo, ainda nem entrei na segunda parte, mas estou a terminar a primeira. Os dois grandes blocos explicativos têm, portanto, a pesquisa tradicional sobre a gentrificação, deixem-me até justificar, eu não disse porque estou aqui a usar a expressão gentrificação, durante muito tempo andei a defender a mobilitação urbana, não é? E depois agora, e já fui criticado por isso, e agora defendo acabo por falar em gentrificação. Eu acho que é uma questão muito simples. Eu acho que quando se publica lá para fora, quando se fala em gentrificação, aparece imensa gente. Quando se fala em mobilitação urbana, não aparece ninguém. Portanto, essa é a verdade. Ou seja, a palavra é um oportunizamento, mas tem muito mais peso, e tem, porque as pessoas conhecem o processo começou a ser no Brasil, que é onde se produz em massa sobre esta temática,
O processo é conhecido como gentrificação, é um usamento da palavra gentrification, não é? Porque, de facto, o conceito, a tradução mais fiel, isso fez correr muita tinta, na academia é a de nubilitação urbana, proposta pela professora Teresa Barata Salgueiro, depois seguida por mim, por outros, por Walter Rodrigues também. E, de facto, a nubilitação urbana, o conceito traduzido de uma forma fiel é esse. Dá até a noção da própria dimensão classista do fenómeno, não é? A nubilitação, a expansão da nobreza, se quiserem. Portanto, eu aqui apliquei o conceito, eu tenho desistido muito da nubilitação porque sinto que não há uma adesão à ideia de nubilitação urbana. E, de facto, essa é... Portanto, acho que é uma questão secundária, não me interessa para aqui, pronto, mas estou só a justificar porque é que utilizo a gentrificação como tradução direta de gentrification. Portanto, há todo um conjunto de intervenções que visam esta valorização da imagem da cidade, neste contexto de competitividade, como eu vos disse, mas isto tem na base dois grandes blocos explicativos. O primeiro tem que ver com a ideia de que o processo vai evoluindo. Portanto, ele evolui, neste momento sabe-se que ele evolui por uma série de fases, que são temporal e espacialmente muito específicas, à medida que a própria fronteira do processo se expande pelo espaço urbano, de forma ou não contínua. É preciso ter isso em mente. O segundo bloco prende-se com as próprias hipóteses explicativas que estão subjacentes ao processo. E neste caso, a causalidade, geralmente na teoria, deriva de dois grandes fatores. Um do lado da oferta e da produção e o outro do lado, como eu já disse, da procura e do consumo. E estas explicações, sobretudo nos anos 90 e início agora da década de 2000, não é? Procuraram sempre, estiveram em dicotomia, tentaram superar-se uma à outra para procurarem afirmar os seus critérios. Temos que pensar sobretudo que isto são questões de luta também académica e cada um dos autores acaba por filiar-se num dos blocos explicativos e tentar perceber qual deles é que explica a verdade. A meu ver, eu acho que são os dois interligados, não é? As primeiras teorias, as primeiras explicações são da ótica da produção e da oferta, são claramente de influência marxista, enfatizam a importância que o capital e os diversos agentes institucionais, o Estado, o poder local, os bancos, as próprias instituições financeiras, o peso que têm na reestruturação do espaço urbano, portanto, dão uma certa primazia ao movimento e à circulação de capital nas áreas urbanas, que eu não vou ter tempo aqui de desenvolver, mas podemos depois desenvolver no debate. Mas a ideia é que o solo urbano sofre uma desvalorização, faça um rendimento que o novo investimento poderia dar, é a tese do rent gap, não é? E isso acaba por condicionar, atrai o investimento, portanto, dos promotores que veem nessa área abandonada e desvalorizada uma hipótese de negócio. Porque através da sua regeneração depois podem ganhar, não é? Muito mais com isso, gerando uma margem de lucro. Este bloco teórico tem muito a ver com o trabalho do David Harvey e do Neil Smith, sobretudo do segundo. Por outro turno, temos as teorias que privilegiam o consumo. Entendem que a gentrificação é consequência, deriva de uma série de mudanças que ocorreram na estrutura demográfica e social da cidade. Essas mudanças produzem estilos de vida em certos setores da classe média, nos valores, nos padrões de consumo que estão associados a esse estilo de vida. E então surge aqui um movimento, de certa forma, pós-moderno, está muito associado a isso, à condição urbana pós-moderna, cujos inícios, dizem os autores, são difíceis de negar, relacionam fenómenos como a terciarização da economia, da sociedade, a esteticização da vida social, a cultura de consumo, são alguns dos conceitos que entram muito neste bloco teórico de explicação da gentrificação. Portanto, de certa forma, as teses que explicam isto defendem que a estrutura motivacional do gentrifier é muito influenciada, levam a privilegiar o princípio de distinção social. E o que é que isto significa? Significa para o gentrifier comprar, adquirir e morar numa residência no centro histórico ou numa área com este tipo de ambiance, não é? de ambiente, acaba, sobretudo na cidade-centro, acaba por lhe emprestar algum prestígio social, alguma distinção. E, portanto, digamos que há uma vertente muito defendida nos trabalhos do Hamlet, do David Ley, do Tim Butler, trabalhos esses também com muito vigor nos anos 80 e 90. Relativamente às fronteiras concretamente ditas, vamos explorar aqui
A primeira, a que me parece ser a reestruturação completa daquilo que é um processo que começou por nascer na cidade-centro e que atualmente se expande para outras áreas, como eu disse, não necessariamente uma expansão contínua. De facto, a gentrificação não é um fenómeno novo e as formas que nós hoje conhecemos do processo, sobretudo a partir dos anos 90, distinguem-se muito bem dos primeiros episódios pontuais e locais que se restringiam à cidade-centro. As principais mudanças entre aquilo que era a gentrificação dos anos 60, 70, 80, até acho que começamos a ter, manifestações que começamos a ter a partir dos anos 90 e que ganham mais vigor neste século, neste início de século, têm a ver com a escala e com a extensão, mas também com os protagonistas e com as próprias modalidades dos novos produtos imobiliários que se gerem. De anomalia local, esporádica, e por isso muito explorada nos estudos urbanos, era muito vista como moda a gentrificação dos anos 60 e 70, limitada à cidade-centro. Neste momento a gentrificação assume-se como uma autêntica estratégia de mercado imobiliário. E como refere o Areta Liz, é a supergentrificação, ou seja, é uma estratégia global ao serviço, como eu disse, do urbanismo neoliberal e revanchista e dos próprios interesses de reprodução capitalista e social. A gentrificação nestes casos mais recentes tem que ser sempre entendida à luz das transformações significativas que se têm vindo a verificar não só na habitação urbana, mas também nas grandes tendências de regeneração que renovam inteiros bairros de habitação situados quer no centro, quer nas proximidades do centro, e há toda uma substituição em massa, por grandes conjuntos de habitação de luxo, com serviços qualificados. Estamos a falar de novos produtos imobiliários, de modalidades de residência de alta qualidade, que se destinam naturalmente às camadas de rendimento elevados, e todas elas quase correspondem a formas espaciais de autossegregação burguesa. Ou seja, uma certa, nos fala Vilaça, um autor brasileiro, uma certa segregação voluntária que as classes dominantes empreendem relativamente à cidade da maioria. Assim, acompanhando este processo de transição, entre as primeiras vagas da gentrificação, uma gentrificação muito marginal, muito pontual, como eu disse, nos anos 60 e 70, que subsumia uma pequena escala, fenómeno esporádico, como já disse, uma realidade causal, local, mesmo marginal, como também já disse, até circunscrita, se calhar, só apenas algumas cidades de países de capitalismo tardio. A verdade é que, pelo contrário, hoje ela é a frente e o reflexo dos fluxos de capital global, em particular do setor financeiro, do trabalho de uma superclasse, também de elites transnacionais, e isso permite somar todo um novo caráter às atuais vagas de gentrificação desde os anos 90. Esta gentrificação é diversa da anterior, porquê? Porque, como eu disse, quer do ponto de vista da estrutura da oferta dos protagonistas e das procuras, como vimos, é diferente. Portanto, hoje o fenómeno deixa de ser esporádico, é um fenómeno sistemático, verdadeiramente globalizado a todas as regiões do globo, e sobretudo ao hemisfério sul. Essa é uma nova frente também de desafio de estudo, como eu disse, e, portanto, diversos estudos urbanos acabam por apontar como muitas cidades, muito influenciadas por políticas neoliberais, favorecidas ou mesmo incentivadas pelos governos urbanos, não é, dirigidas à habitação, acabam por reconhecer na gentrificação uma oportunidade, uma estratégia de revitalização e de regeneração, de forma a colocar as cidades ou certos bairros no mapa do mundo, não é? Atrair classes criativas, o turismo, etc. Esta é uma das fronteiras, eu penso, do estudo do fenómeno. Perceber como é que ele sai do centro histórico, do perímetro interno da cidade, e vai, por fragmentação descontínua, contaminar, instalar-se noutras áreas da cidade. E noutros contextos socioeconómicos, noutras formações socio-espaciais capitalistas de registro diferente ao nosso, não é? Como é que a gentrificação se processa nos países em desenvolvimento, e dentro dos países em desenvolvimento, a uma escala mais intraurbana, como é que ele se produz? Isso é muito interessante, eu penso que isso é uma nova fronteira. Outra fronteira tem que ver, como nós já falámos aqui, no papel ambíguo que as políticas públicas de reabilitação urbana representam no potenciar ou refriar do fenómeno. Portanto, de
facto é um dos pontos mais polémicos em torno da reabilitação, é a ideia de que nós associamos à gentrificação necessariamente um processo prévio ou não de reabilitação urbana. E se é certo que, de facto, quando há uma reapropriação do espaço, de um habitat antigo, em estado de degradação urbanística acentuada, e isso implica necessariamente um processo para que a gentrificação não pode ser apenas vista como uma consequência direta e automática das políticas de reabilitação e de conservação. Até porque, ou de qualquer política de incentivo a um investimento privado no sentido de reabilitação e de conservação do edificado. Portanto, sobretudo no caso do mercado de habitação português, esta associação direta e linear entre reabilitação e gentrificação merece uma maior discussão. Ponto 1, porque o nosso mercado é marcado por uma rigidez muito forte, não é? E isso é importante. Por outro lado, porque eu sei que isto é polémico, Rita, mas por outro lado eu estou convencido, não sou o único, que há aqui uma sucessão de pacotes legislativos que defendem a conservação e a reabilitação urbana e que mostram, sobretudo a partir de meados dos anos 70, mostram que o processo tende a ser combatido. Ou seja, é meu convencimento, é uma tese, não é? Que as políticas de reabilitação urbana tendem a servir de tampão, pelo menos até ao fim do século passado, a servir de tampão ao avanço da fronteira da gentrificação. Mas hoje ainda? Não. É isso, já lá vou. Mas assim foi. Portanto, havia uma certa preocupação. Se lermos os decretos-lei, não é? Há sem dúvida uma preocupação com a população residente, autóctone, não é? Quando tem que ser. Eu não trouxe para aqui o cheiro de datas do realojar, etc. Mas era interessante ver como há até um certo cuidado quando há toda uma obra mais estrutural, quando se tem que realojar essa população residente, o cuidado de fazer esse realojamento com uma série de critérios, não é? Onde vai ficar, portanto, como é que são transportadas as coisas, etc. Portanto, há um cuidado, isso nota-se, esse pelo menos nos documentos oficiais, não é? E isso, de facto, para mim, é um vetor que me faz levar a crer que nós não podemos associar diretamente, no caso português, a gentrificação à reabilitação urbana. Portanto, há aqui se vocês quiserem, o próprio congelamento das rendas, não é? Há todo um conjunto de fatores, é uma tese, é outra fronteira, não é? De exploração do fenómeno, que eu não tive tempo nem paciência para desenvolver, mas é uma fronteira que se deve estudar para perceber se há limitação ou não ao processo. E, de facto, o que nós vemos é que a maior parte dos projetos de reabilitação, até, como eu digo, ao fim do século passado, favoreciam a fixação das famílias de baixo estatuto socioeconómico, privilegiavam a manutenção e a fixação da população autóctone, portanto já residente, e, ao mesmo tempo que estimulavam a conservação do edificado e, de certa forma, iam prendendo, constrangindo o avanço da gentrificação. E, de certa forma, isso limita, se não avança, limita a substituição social que está inerente ao próprio desalojamento do processo, não é? Portanto, desde o PRID ao PRU, à Recria, Solar, quer dizer, todos os processos, todos os programas, aliás, de reabilitação urbana, estão muito nessa tendência. Baseavam-se muito nos interesses das populações, não é? Já residentes no bairro, evitavam a segregação. Um exemplo muito flagrante e muito concreto foi o de Guimarães, que efetivamente, onde toda a reabilitação foi feita para e com a população, no sentido de manter essa população. Não é? Portanto, o fenómeno de gentrificação, pelo menos na fase, não se verificou. Nessa fase houve um cuidado de não desenvolver, porque todo o interesse público e coletivo daquelas comunidades estava salvaguardado. Ora, e aqui é que eu entro, a segunda parte, Rita. Este mesmo Estado, nos anos 70, 80 e 90, apresentava estas preocupações sociais na política de reabilitação urbana. Quem passar os olhos pelos vários decretos-lei que tocam na questão da reabilitação, rapidamente se apercebem que, pelo início do século XXI, há todo um quadro de referências claramente neoliberal. Portanto, há toda uma nova política de reabilitação urbana que surge em conceitos como orientada para o mercado, marcada por uma lógica de promoção do consumo, da própria competitividade entre as metrópoles, e que dá um particular, digamos, papel e protagonismo aos atores privados
sobretudo os mais privilegiados, e ao tecido empresarial no processo de planeamento e produção da cidade. É um facto que as administrações centrais têm vindo a procurar uma redução gradual dos poderes executivos de todo o setor público e de tentar transferir esses poderes para o setor privado, sobretudo aqueles poderes que não têm necessariamente que ser apenas garantidos pelo Estado. Isto é uma tendência que nós sabemos, sobre a gente tem sido falada, e de facto a maior parte dos governos que avança com este tipo de tendência, e o vigente é um exemplo disso, e o anterior também, até se calhar mais, é a ideia de que esta postura neoliberal está patente numa convicção de que o investimento privado, quando é fomentado pelo mercado, gera emprego, gera riqueza e produz necessariamente e diretamente bem-estar social na cidade. E nós sabemos que isso não é assim. E, portanto, tudo que são áreas abandonadas e em processo de declínio são vistos como áreas de oportunidade. Vocês têm que ler a gentrificação e a cidade revanchista, isto em inglês, no Neil Smith, está no PDF disponível online, como o resto das coisas sempre estão, não é? E é impressionante como ele descreve a avidez com que os promotores imobiliários demarcam a cartografia da sua futura, digamos, expansão, não é, de interesses económicos e investimento, com a linha vermelha, eu chamo-lhe a red line. A linha vermelha que define o que são as áreas pobres, em declínio, degeneradas, e em situação de forte apelo à intervenção do setor privado. Portanto, é muito evidente esta descrição, isto nós sabemos que existe, não é? Por todos os exemplos e mais alguns. A ideia é que isto permite, essa regeneração destas áreas, vão permitir investimento, vão permitir atrair, depois de regenerados, investimento privado e garantir a reprodução de capital imobiliário. De acordo também com esta tendência, estas novas modalidades de governo urbano, não podemos esquecer que a reabilitação acaba também por ter um papel de relevo no marketing urbano, territorial, na gestão estratégica da imagem da cidade, para levar a que a cidade se diferencie das outras, valorizando-se e projetando-se no contexto internacional para atrair investimento desejado. A verdade é que, como alguns teóricos dizem, já não se tratam de estratégias de diferenciação, trata-se sim de urbanização. Porque estas estratégias são tão mimetizadas, não é? Em todos os espaços, que acabam por não cumprir o objetivo inicial, que é a diferenciação. Eu não vou aqui expor, se calhar, desenvolver muito mais a questão da reabilitação, só dizer-vos que podemos falar disso, se quiserem, no debate. Não tenho tempo, não é, João? Portanto, estou apertado de tempo. Mas pensem, por exemplo, nos poderes que as sociedades de reabilitação urbana têm, não é? Têm poderes de autoridade, política administrativa, como, por exemplo, o do licenciamento, a de expropriação. E, portanto, elas têm a função de captar investimentos, de mobilizar todos os intervenientes, inquilinos, autarquias, senhorias, investidores, de modo a criar um autêntico mercado nacional de reabilitação. Isso está escrito no decreto-lei, é mesmo essa a intenção, não é? E isto tudo, sob pretexto, eu estou a fazer assim uma análise muito diagonal, muito superficial, mas tudo isto sob pretexto de quê? De se dizer, o próprio Estado em lei diz isto, que o Estado e as autarquias não dispõem de meios financeiros, e é verdade, de certa forma, para garantir uma efetiva reabilitação urbana em Portugal. E, portanto, como essa dinamização é muito pouco efetiva e até algo morosa, o que é que se faz? Considera-se que o investimento privado, que tem que ser necessariamente mobilizado, acaba por abrir portas a todo um conjunto, como sabemos, de parcerias público-privadas que atraem esse capital privado, com recurso, deixem-me dizer, a formas muito engenhosas de estratagemas financeiros, que envolvem mecanismos, como, por exemplo, os fundos de investimento imobiliários, que permitem toda a capitalização dos projetos para a requalificação do centro do tecido urbano. Não acredito que o repovoamento do centro da cidade por novas classes médias seja uma tendência ou uma, digamos, uma espécie de teoria da conspiração. Não parece que o seja, mas há claramente, e nós sabemos, ligações fortíssimas. Aliás, a crise capitalista que assistimos a partir de 2007 tem prova disso. As suas raízes são urbanas, não é? Tem que ver com o ambiente construído e com a ligação promíscua que existe entre capital e os seus diversos circuitos e movimentos e portanto, a produção de ambiente construído, a produção de cidade. Nós sabemos isso, não é? E o nexo finanças-Estado é o mais promíscuo de todos.
A ideia deixem-me dizer a que é que eu estou a referir, que eu já nem lembro qual é que estou a falar. Estou a falar de 2004, que foi aquela que criou as SRUs, não é? As Sociedades de Reabilitação Urbana. Portanto, era o regime jurídico excepcional de reabilitação urbana, zonas históricas, por aí fora, cujo principal princípio deste regime excepcional era o de criar um incentivo económico à intervenção de promotores privados. Nesta mesma linha, chegaram os apoios fiscais que se fizeram à reabilitação urbana, enquadrados pelo regime extraordinário, outro regime extraordinário, outro regime excepcional, de apoio à reabilitação urbana, 2008 e 2012. Depois também com o Decreto-Lei 307 de outubro de 2009, também tinha como objetivo, foi uma componente indispensável, reconhece a reabilitação urbana como uma estratégia, uma componente indispensável na política de cidades e na política de habitação em Portugal, e prolonga também esse regime de incentivos fiscais ao investimento privado no mercado de reabilitação urbana. A ideia aqui é de que nós estamos a tentar incumbir aos privados um dever que é público, de requalificação do parque habitacional e de outras componentes do espaço público. E estas entidades gestoras das operações de reabilitação urbana, elas acabam por, para o próprio município, elas afiguram-se sempre como entidades do setor empresarial local que são existentes ou que, então, entretanto, se podem criar. Não é? Elas têm sempre, sobretudo se tiverem um objetivo social expresso de gerir operações de reabilitação urbana, este regime de 2009 qualifica essas entidades empresariais como na qualidade de seguros. Portanto, admite-se a própria participação de capitais do Estado nestas empresas municipais para dar origem a uma estratégia de reabilitação urbana. Não vou falar aqui do novo regime de arrendamento urbano, também poderia fazer, não tem relação direta com a reabilitação, mas era interessante falar disso. Para concluir esta fronteira, eu diria que desde 2004, sensivelmente, nós temos todo um quadro de referências de iniciativas ao mercado livre no que toca à habitação urbana e que convencem, portanto há aqui uma convenção na ideia de celebrar entre o município e as sociedades de habitação urbana e os próprios promotores privados de contratos em termos do qual as partes, dotadas de plena liberdade negocial, vão ajustar os termos para que o promotor privado possa proceder com liberdade total às operações de habitação urbana. Portanto, a questão que eu quero para fechar esta fronteira, e é a penúltima, depois se calhar posso gerar, de certa forma, do ponto de vista social, nós podemos dizer que a reabilitação urbana, em certos casos, leva a processos de transição populacional, uma vez que os antigos residentes acabam por ser substituídos por população de classe média alta, como eu disse. E aí temos a tal filtragem, o filtering up, a filtragem social da cidade que o processo de gentrificação produz. Contudo, quando falamos nas cidades portuguesas, temos que ter algum cuidado, porque a gentrificação, a meu ver, também é uma tese que me a desenvolver, a defender, uma hipótese, aliás. A gentrificação, no nosso contexto, não-se ainda um estádio muito embrionário, muito primário. O seu crescimento é lento, é esporádico e manifesta-se no espaço, sobretudo de uma forma muito pontual e muito fragmentada, numa pequena escala, muitas vezes limitada e circunscrita a pequenos fogos ou a alguns quarteirões de bairro, quanto muito, não é? E eu penso que esta situação, se calhar, por funcionamento do próprio mercado de habitação e até por este travão colocado pelos produtores de reabilitação até alguns anos atrás, acaba por criar uma gentrificação marginal que é muito diferente, e eu quero que isto fique reforçado, daquela gentrificação que nós conhecemos como um processo agressivo, não é? De invasão de espaços de gente popular. Portanto, eu diria que nós temos sempre que entender a utilização das políticas de reabilitação urbana para a gentrificação como associadas, espontâneas ou não, pensadas ou não, temos que sempre pensar noutros aspectos. Estratégias residenciais de certas classes sociais, os movimentos cíclicos de capital, que são também um fator fundamental, não é? Bom, muitas outras hipóteses poderiam ser desenvolvidas para além das da reabilitação. Finalmente, para terminar, a falácia do contributo da gentrificação para o mix social e residencial.
Numa primeira fase, a gentrificação enquanto movimento crítico está sem dúvida associada a esta ideia de diversidade, de diferença, de mistura social. Portanto, na cabeça do gentrifier existe, de certa forma, um certo desejo liberal, não é? Pela noção de diferença, de diversidade que a própria cidade oferece em determinados contextos e em determinados bairros. E, portanto, há toda uma literatura, até nos anos 70, quando se fala de gentrificação, enquanto movimento social crítico, por oposição à suburbanização, curiosamente, não é? Há todo, se vocês quiserem, todo um apelo à ideia de que há benefícios de miscigenação social nestas comunidades urbanas, pelo menos há um intuito de, e isso torna-se, de certa forma, hoje, um princípio, uma tónica marcante para o discurso político urbano, que até é defendido pelas teses neoliberais. Portanto, havia toda uma ideia da tese da cidade emancipatória, designada pelos marginal gentrifiers, aqui definidos pela Demery Rose, também uma teórica muito importante da gentrificação, como um grupo que defende princípios de esquerda liberal, tudo isto no seio de uma nova classe média. Estes marginal gentrifiers têm a ideia de que, portanto, estamos a falar de pessoas de franjas menos privilegiadas das novas classes médias, como eu disse, cuja característica marcante é a clivagem entre um capital cultural muito pronunciado, muito elevado, e depois uma situação económica de grande precariedade. Quem sabe se algumas das pessoas que estão aqui presentes não serão marginal gentrifiers, não, os gentrifiers mesmo. São indivíduos que estão numa situação de subemprego, portanto, estão empregados temporariamente, em situação precária, como eu disse, e que continuam a dar preferência a esse clima de liberdade, a esse ambiente rico, urbano, social e etnicamente visto e diverso dos bairros da cidade-centro, e acabam por recusar toda a normatividade que está muito associada à convenção do subúrbio, àquela ideia de massificação urbana, de homogeneidade social, de arquitetura muito pobre, de falta de planeamento, de espaços apolíticos, quer dizer, toda aquela ideia que se tem, que é um estereótipo que nós sabemos, mas que associamos muito e que o gentrifier associa no seu pensamento e na sua forma de ver a cidade, associa ao subúrbio. Portanto, a gentrificação marginal assume-se aqui como um movimento contra a cultura, isto no início, não é? Como eu disse, como um movimento crítico, porque é, de certa forma, alternativa à própria narrativa dominante e de pensamento único que, no passado, o urbanismo moderno representava. Quem é que compõe estes movimentos dos marginal gentrifiers? São as mulheres solteiras ou divorciadas, os estudantes, os artistas, as comunidades gay e lésbica, os jovens casais e as famílias monoparentais. São este, digamos, o público, ou se quiserem, o grosso da massa que constitui os marginal gentrifiers. De facto, quando pensamos na diversidade sociocultural no centro da cidade, sempre foi um gatilho para as novas procuras na habitação dos bairros históricos e tradicionais, sem dúvida. Para além das excelentes habilidades da vida em cidade densa, não é? Nós sabemos que é uma grande vantagem a exposição à diversidade social, cultural e étnica. Nem que seja, diz o gentrifier, que este ambiente urbano de alguma relatividade e diversidade acaba por ser uma fonte contínua de estímulo e uma renovação e um lembrete de que a cidade é um espaço de relatividade cultural onde se constroem as identidades e os estilos de vida. Este espírito de diversidade, nós sabemos, historicamente está associado também a uma capacidade de inovação e de criação, nós sabemos isso. E a questão é que hoje essa problemática e essa política que procura promover a mistura social, que tem migrado para o debate, a frente, a vanguarda do debate sobre a gentrificação, na verdade tem sido apropriada pelas políticas urbanas neoliberais, que de longe não produzem muito social. Hoje, eu estou mesmo a terminar, é muito fácil de perceber que esta associação de gentrificação e mix social tem que ser claramente pensada. De certa forma, há toda uma suposição de que essa gentrificação marginal até acaba por promover a mistura social, não é? Porque estamos a permitir a entrada num espaço relativamente desvalorizado de membros de uma classe média endinheirada, nem que seja endinheirada, mas pelo menos tem um capital cultural e social que permite criar outras redes. Essa ideia, a ideia, como eu disse até no início da apresentação, de contágio,
aos grupos de socioeconómico mais baixo não existe. Vários trabalhos, Mike Davidson, Deborah Rose, mais recentemente, outros trabalhos malheiros onde participei também, demonstram com pouca evidência de que não existe uma interação significativa entre as populações já residentes no bairro, a população autóctone, e os próprios gentrifiers que entretanto se foram instalando. Portanto, a ideia de que o próprio caráter, a própria forma de como a gentrificação é produzida, por exemplo, através de condomínio privado, acaba por desempenhar aqui um papel fundamental em criar, como diz o Davidson, uma tectónica social. Portanto, acaba por agravar uma fragmentação socioespacial, não é? Uma segregação a microescala, se vocês quiserem, mesmo que na cabeça do gentrifier, pelo simples facto de habitar um bairro histórico, ele está a conviver com as populações mais pobres, não é? Se pensarem mesmo, e também isso foi outra coisa que eu já defendi, a própria geografia das sociabilidades do gentrifier é extremamente fragmentada. Se vocês entrevistarem ou se tiverem contato com algum gentrifier aqui da cidade centro dos bairros históricos, rapidamente se aperceberão que a sua rede social se estabelece com indivíduos fora do bairro e não dentro do bairro. Portanto, esta ideia de que, para mim, o que eu acho, quer dizer, o que a teoria também tem vindo a provar, é que existe claramente uma apropriação do bairro em forma de enclave. E, portanto, há uma descontinuidade socioespacial, mesmo que os tecidos sociais até estejam cozidos por uma certa continuidade territorial. Mas, a nível social e espacial, as coisas organizam-se em rede. E isso torna muito distantes os mundos do gentrifier e da população autóctone. Todos os estudos que procuraram perceber como é que a interação social se produzia nos bairros, entretanto gentrificados, apontam para a ideia de que as redes sociais entre vizinhos tendem a ser socialmente segregadas e, especialmente, aqui os critérios do estatuto socioeconómico e a etnia marcam muito essa segregação. Portanto, esta ideia de que o influxo de residentes endinheirados e com um capital social acima da média não promove de forma alguma a coesão social, porque os contactos entre aquilo que são estes indivíduos de baixo rendimento e os de elevado são muito superficiais e, dizem alguns autores, na melhor das hipóteses, são francamente hostis também. Portanto, na prática, o gentrifier, na sua estrutura motivacional, tem todo este desejo de diversidade, de diferença, mas a prática cotidiana da apropriação social do bairro para convívio, para comércio, etc., é marcado por um espaço de autossegregação. E, portanto, isto vive no autoconceito do gentrifier como cidadão cosmopolita, mas depois, na prática, não passa de um princípio que lhes permite suportar a ideia e a legitimidade do princípio social para se destacarem como facção de uma nova classe média. Portanto, esta ideia de que não há transferência de capital social, pelo menos notória, de grupos de maior estatuto social e económico para os de menor, acaba por ser um dos resultados que a pesquisa da gentrificação tem produzido, mesmo a nível empírico. Não estou a falar de coisas meramente teóricas. Pronto, e era isto. Só dizer que, a meu ver, a gentrificação, porque eu acho que tudo tem, como sabem, como dizia Foucault, o poder está em todo lado e a resistência também está em todo lado, não é? Eu acho que a gentrificação, se pensarmos numa forma mais pioneira, aquela que era a marginal, a inicial, pode, de certa forma, trazer alguns aspectos positivos, porque estamos sempre a contribuir para um desenvolvimento urbano mais alternativo, não é? Que destabiliza, de certa forma, aquilo que é a convenção da cidade-centro e destabilizam-se essas convenções e podemos ter a produção de novos olhares sobre a cidade no sentido de produção de um espaço urbano mais plural, mais aberto, mais democrático e mais criativo. Obrigado pela vossa atenção.